Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje vamos responder uma questão envolvendo a ceia do Senhor. Internauta diz assim: Pastor Martinez, tudo bem? Na Bíblia, em Mateus 26, 29, Jesus diz: Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Pois bem, tem um cara estranho aqui na internet, com jeito de tomador de caldo de cana fermentado, dizendo que a igreja não deveria tomar a ceia, pois só na glória deveremos tomá-la. O que o pastor tem a dizer dessa maluquice? Abraços e, por favor, não me identifique, pois meu pai está indo nessa igreja maluca. Bom, hoje então vamos responder sobre este problema aqui da ceia. Parece que tem alguns movimentos aí na internet negando o batismo, não fazendo batismo. Outros estão dizendo que não se deve tomar a ceia, porque a ceia não é para essa época da história da igreja. Enfim, há muitas realmente maluquices que estão sendo ditas por aí. Então fique ligado que com certeza este vídeo vai ser pedagógico e ilustrativo. E vamos dar a resposta a esta pessoa. Mas antes, rapidamente, os meus recados. Gente, neste mês, no dia 30, mês de dezembro, às 22 horas, aqui no canal, vamos sortear 10 kits de livros aos nossos inscritos na plataforma do Apoia-se. Vai lá, se inscreva, contribua com o nosso trabalho e no dia 30 aqui, nós faremos esse belíssimo sorteio. Você não se arrependerá. Também tem o app do CACP, vá lá na plataforma do seu celular, baixe e tenha disponível para você mais de 35 mil artigos apologéticos. E, por favor, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. E se não se inscreveu, se inscreva no canal. Muito, muito bem. O internauta aqui está citando Mateus 26, 29, onde Jesus fala que eles estavam tomando a última ceia ali, antes dele ser crucificado. E ele fala, ó, de agora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então aqui o Senhor Jesus, ele está falando que era a última Páscoa que ele ia tomar com os seus apóstolos. E nesta Páscoa, ele estava instituindo a ceia do Senhor, porque você vai ver elementos que não tem na Páscoa judaica. Então, quando ele toma o pão e dá graças e parte o pão e fala que o corpo dele ia ser partido, quando ele fala do cálice que ia ser derramado como seu sangue por amor dos seus filhos, e ele diz ainda também uma coisa muito interessante, que aquele memorial deveria ser repetido, porque ele estava deixando aquilo como modelo do que o seu sacrifício significaria. E glória a Deus pelos dois modelos ou pelos dois rituais que Jesus deixou para nós. Um é o batismo, que simboliza morte com Cristo e ressurreição para uma nova vida, como está lá em Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. E também a ceia do Senhor, que é um modelo do seu sacrifício. Uma aula pedagógica, né? Porque toda vez que a gente toma ceia, a gente olha para aquele pão partido, a gente olha para aquele cálice de suco de uva. E por que é suco de uva e é pão ázimo? Porque ele fala aqui fruto da videira, ele não fala vinho. Porque o que sai da videira é fruto. E ele usa esse termo, não é vinho. O vinho tem que ser processado para fermentar. Então a ceia do Senhor, ela foi e é uma prática que deve ser feita com suco sem fermentar e pão sem fermentar. Na nossa igreja nós procuramos seguir esta orientação de Cristo. E aí ele deixa isso para que nós fizéssemos o fechamento naquele momento de ceia. Tipo, puxa, deixa eu pedir perdão pelos meus pecados, deixa eu lembrar daquele que morreu por mim, daquele que sofreu pela minha vida, que pagou o preço
para me resgatar dos meus pecados. Então a ceia, esse memorial, ele tem esse objetivo e funcionou. Ceia e batismo e ceia são memoriais fantásticos que mantiveram a igreja aí focadas em Cristo. Então, glória a Deus pelos dois memoriais. Mas o que quer dizer o texto? Aí muitos devem estar perguntando-se, pastor, o que significa esse texto? Eu vi várias explicações aqui, pelo menos duas. Uma que ele estava falando que não comeriam com ele mais, a não ser na glória eterna, quando seriam as bodas do Cordeiro. Eu acho que essa explicação não é adequada, porque nos 40 dias que ele ficou aqui depois de ressurreto, ele vai tomar ceia com seus apóstolos. Então não cola essa explicação. A explicação mais adequada, e muitos comentaristas corroboram com ela, é que ele estava falando quando ele fosse ressuscitado e coroado como Senhor das nossas almas, porque é o que aconteceu. Se você pegar Hebreus 1, 5 e 6, Atos 13, 32 e 33, citando o Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Ali, o gerar não é geração como uma mulher grávida, não tem nada a ver com esse tipo de geração. Ali é o pai coroando o filho. Se você ler o Salmo 2, você vai ver que é o rei pai coroando o rei filho. Então, quando Jesus é coroado ali na sua ressurreição, ele se torna, então, digamos assim, o Senhor das nossas almas, porque ele pagou pelo preço, e o reino do Pai, então, está estabelecido. O reino de Deus está estabelecido, agora com cetro eterno. Não vai passar mais. Não é como a linhagem davídica, que um caía, outro subia e etc e tal. Não, agora é um cetro eterno. O cetro nunca mais será tirado. Ele sempre será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa explicação é a mais adequada, sem sombra de dúvidas. E se não me falha a memória, acho que o Bickle comenta esse tipo de tese que eu estou te falando, que é o que está adequadamente no texto, pelo contexto geral. Bom, por que estou dizendo isso? Primeiro, o que o texto não significa? O texto não significa que não é para tomar ceia. Primeiro que Jesus está falando de si, e não da igreja. Mas mesmo ele, depois de ressurreto, se você pegar Atos, você vai ver isso, ele toma a ceia com os seus apóstolos. E nos evangelhos também, os finais dos evangelhos, ele vai participar da ceia junto com os seus apóstolos. Então, por isso que a minha explicação, que na verdade não é minha, mas de vários teólogos, está mais adequada. Outra coisa, Paulo, já no ano 60, mais ou menos 65, em 1 Coríntios 11, do 23 ao 25, ele escreve assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Olha aí, versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então aqui, nós vemos Paulo normatizando a ceia. Normatizando a ceia. Dando uma orientação para a igreja de Corinto como deveria ser a ceia, porque havia ali uma festa ágape, uma festa do amor, essa festa virou uma carnalidade, uma comelança, e Paulo falou: opa, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então vocês comam em casa, vocês não sabem ter comunhão aqui na igreja, então comam em casa. Aqui na reunião, vocês vão só tomar a ceia, ainda manda esperar um pelos outros, etc e tal. Então veja que a ceia era praticada. Toda vez que você ler no livro de Atos, o partir do pão, você vai ver acho que pelo menos umas 3 vezes, e também nas epístolas, o texto significa ceia, o tomar e participar da ceia, tá? Outra coisa, nós temos evidências na patrística, tá aqui ó, volume 1 da patrística, eu vou ler o último livro que é o Didaquê. O Didaquê, gente, eu vou pôr na tela enquanto eu estiver lendo aqui. O Didaquê é o livro de catecúmenos da igreja primitiva. E no ponto 9, ele diz assim, e aqui eu vou traduzir pelo que está correto aqui, porque a igreja católica faz a tradução e ela tenta puxar para o lado dela, para a tradição dela, na hora que ela faz a tradução. Ou seja, é um anacronismo literário.
Mas se você ler o Didaquê, você vai ver que a ceia que a Igreja Católica pratica não tem nada a ver com a ceia primitiva. Então ele fala assim, ó: celebrem a ceia deste modo. Digo primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Aí lá no ponto 5 ele fala assim: ninguém coma nem beba da ceia se não tiver sido batizado. Então veja que aqui é uma orientação. Ele fala algumas coisas que você deveria orar, agradecer a Deus. É claro que isso aqui é um modelo, ele não está engessando, mas ele está dando um modelo de como deveria ser feito. Ele orienta que quem deveria tomar a ceia eram os batizados, mas aqui nós já estamos em torno do ano 110, mais ou menos, aproximadamente, 110 mais ou menos, entrando no século II. E veja que a ceia estava sendo praticada por todos os cristãos do seu tempo. Então, novamente, historicamente falando, se você pegar toda a patrística, você vai ver a igreja tomando a ceia do Senhor. Então, essa invencionice de que nós não devemos tomar a ceia, que a ceia não é para a igreja, que a ceia não deve ser tomada, isso aí é elucubração sem nenhum embasamento teológico e muito menos histórico. Então, teologicamente, a ceia deve ser praticada ainda hoje. Historicamente sempre foi sempre foi praticada, e na glória nós teremos as bodas do Cordeiro, que é a ceia que o próprio Cristo vai ser o diácono que servirá a igreja. Que glória eterna será esse momento. Espero que eu tenha respondido. Se tiver mais alguma dúvida, escreva aqui, deixe nos comentários e com certeza lhe daremos a resposta. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.